Minha prima fez um homem largar a família para viver com ela e hoje ela paga muito caro por isso. Bom, eu e minha prima somos muito amigas. Desde criança nós fomos criadas juntos e nos tornamos melhores amigas. Então, assim, tudo que acontece na vida dela, ela me conta, e tudo que acontece na minha vida, eu conto pra ela. E mesmo a gente não aprovando muitas das vezes a atitude uma da outra, a gente tá sempre ali junto. Há alguns anos atrás, ela conheceu um homem e ficou loucamente apaixonada por ele. Só que ele só foi contar pra ela que ele era casado e tinha 2 filhos depois que eles estavam ficando há uns 8 meses. Ela ficou arrasada, ficou mal. Ela estava muito apaixonada por ele e ela decidiu continuar com ele. E eles ficaram com ela ali sabendo do casamento, dos filhos, por 1 ano e meio. 1 ano e meio ela ficou sendo amante dele. E de repente ela decidiu que ela queria ele para ela. Ela dizia que não queria mais dividir ele com a esposa dele. Assim, gente, eles viajavam juntos, eles passavam muito tempo juntos. Às vezes eu ligava para ela final de semana para mim ir lá para casa dela. Eles sempre estavam por lá. Eu não entendia como é que aquele homem era casado. Ele passava muito mais tempo com a minha prima do que com a família dele. E ela começou a não querer que ele fosse embora na segunda-feira. Ela começou a querer que ele ficasse ali morando junto com ela. E ele sempre falando que ele tinha que ir na casa dele. Eu olhando ali de fora, parecia que aquele homem era perfeito. Se ele não fosse casado. Gente, ele dava de tudo para minha prima. Tirou ela da casa dos pais dela, pagava todas as contas dela, cartão de crédito, mobiliou a casa para ela, comprou uma moto para ela. E depois de 1 ano e meio de relacionamento, ela começou a ficar obcecada. Eu quero que ele fique só comigo, eu quero que ele largue a família dele, vem morar comigo. Eu, por um lado, também, eu acabei dando força para ela poder realmente conquistar ele de vez. Eu sei que eu errei, eu não pensei no lado da mulher dele e dos filhos dele. Mas hoje ela paga muito caro por essa situação e eu também. E como ela colocou na cabeça que queria ele de qualquer forma, ela decidiu fazer uma amarração amorosa. Eu confesso para vocês que eu não entendo muito desse assunto e até porque eu tenho um pouco de medo. Então eu não vou contar para vocês como foi feita essa amarração. Eu vou apenas contar para vocês o que aconteceu com ela. Ela foi no candomblé e eles deram a opção dela fazer um boneco de voodoo e ela decidiu fazer essa amarração ali no boneco de voodoo. E nisso eu dei conselho para ela não mexer com isso, que era melhor ela largar esse cara e partir para outra. E ela sempre me dizia: "Não, eu vou fazer porque eu quero". E ela fez, gente, fez o que tinha que ser feito. E com 2 meses, esse cara largou a família dele e veio morar com ela. Ele teve uma briga lá bem feia na casa dele, envolveu os pais dela, envolveu os filhos. E ele veio de mala e cuia para ficar na casa dela. E minha prima ficou muito feliz e depois de 1 mês que ele estava morando com ela, ele começou a mudar completamente. Ele não mudou assim devagarzinho, ele mudou de repente. Ele brigava com ela, começou a culpar ela de coisas que ela não tinha culpa, falava o tempo todo que tinha se arrependido de largar da esposa dele, que ele queria voltar para casa dele, que a culpa era dela dele estar ali. Ele começou a sair, passar 2, 3, 4 dias fora de casa. Ele trazia amigos, sujava tudo a casa e como ela trabalhava fora, ela tinha que chegar e limpar tudo. Ele começou a fazer coisas horríveis com ela. Aí ela foi, se separou dele. Depois de 2 dias que eles estavam separados, ele voltou pedindo perdão, pedindo para voltar com ela. Aí ela foi e voltou para eles ficaram alguns dias bem e depois começou tudo de novo. A única coisa que ele não chegou a fazer foi bater nela, porque de resto ele fez de tudo. A minha prima começou a ter insônia, ela não conseguia dormir, ela via assombrações andando pela casa de noite, ela via o boneco de voodoo andando pela casa, ela via ele se mexendo. Ela começou a ter que trabalhar dobrado para poder sustentar ela e ele, porque ele também não queria mais trabalhar. Na verdade, ele trabalhava na empresa do pai da ex-mulher dele. Na verdade, ele não tinha dinheiro nenhum. O dinheiro dele vinha todo da ex-mulher dele. E nessa parte, a minha prima não sabia, porque ele pagava de machão e falava que o dinheiro era todo dele. Aí quando veio a separação, que a minha prima foi descobrir que na realidade ele não tinha nada. E o casamento dos dois não tinha como dar certo de jeito nenhum. Não tinha dinheiro e sobrava briga. E as coisas começaram realmente a ficar muito difícil para ela e eu comecei a ficar com pena de ver tudo aquilo ali que ela estava sofrendo. Porque a minha prima não era uma pessoa ruim, ela fez uma coisa errada. Mas isso não tornava ela uma pessoa ruim. E ela chorava comigo, falava o quanto ela estava arrependida. Ela achava que tudo ia ser diferente. Ela largava dele, ela tentou largar dele diversas vezes. Mas a amarração que ela fez foi muito forte. Ele ia e voltava o tempo todo. Para vocês terem ideia, a aflição da minha prima, ela foi até na casa da ex-mulher dele pedir para ela aceitar ele de volta. A mulher disse que ela tinha era se livrado e que era para minha prima se virar e que aquilo não era mais problema dela. E até hoje, gente, eles vivem assim. Minha prima tá com ele já tem 7 anos.
E são 7 anos ela aí nesse sofrimento dali. Eu falo pra ela o tempo todo, não engravida, pelo amor de Deus. Porque senão aí que você vai ver o que é sofrimento.